Oi gente, meu nome é Andressa, eu sou estudante de Pedagogia na Uninove e estou cursando o segundo semestre. Oi gente, meu nome é Renata Santos Roquete, eu tenho 20 anos, tenho 3 filhas e eu me acho uma pessoa muito comunicativa e hoje eu vim responder as perguntas da Andressa. É a minha entrevistada de hoje. Aí você fala. Qual a importância da creche e como ela impacta positivamente a vida das crianças que frequentam regularmente? Eu acho a creche muito importante porque ajuda muitas crianças, desenvolve as crianças, elas aprendem a dividir. Ainda mais eu que tenho 3 filhas, ajuda muito a creche. As minhas filhas aprenderam a dividir. É muito importante a creche na vida das crianças. O quê? Na sua opinião, como devem ser introduzidas brincadeiras e práticas no dia a dia das crianças na creche? Acho muito importante ter a roda de conversa para as crianças se expressar, falar o que sente e saber o que elas estão fazendo aqui na creche também. Para você, quais são os benefícios da participação das famílias no processo de desenvolvimento dos bebês dentro da creche? Acho muito importante as famílias ser presentes na vida das crianças, as crianças ficam até mais seguras, ficam felizes com a criança presente na vida dela, com os pais, né, presentes na vida delas. Na sua opinião, qual é o papel do profissional da educação infantil e como a formação docente pode ter agregado na vida desses profissionais? Acho que agora os professores não vê como via antes, que era só um cuidado. Agora tem que desenvolver as crianças e aprende bastante com as crianças também. Quais foram os maiores desafios durante a pandemia e o impacto desse período na vida das crianças? Acho que foi que não tinha creche, né? A minha eu só tinha uma na pandemia, então eu tive que fazer sozinha, foi um desenvolvimento individual. Eu que ensinei ela a fazer as coisas, eu que ensinei ela a falar, foi mais difícil, a creche ajuda bastante. Na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Como poderia ser feita? Acho que é importante sim, porque não é uma forma para silenciar a criança, e sim para ela aprender, até mesmo assistindo um vídeo, a respeitar o próximo. E é muito importante ter o som, ter uma música para a criança, então acho que é assim. Muitos pensam que ao se tratar da criança de até 1 ano, não há muita coisa para desenvolver, por serem pequenos demais. Mas para você, como pode ser desenvolvidas as práticas e atividades com os bebês e o que não pode faltar dentro dessas práticas? A criança de 0 até 1 ano, eu acho importante descobrir os 5 tatos dela, a voz. Acho muito importante. De 0 a 1 ano, acho muito importante descobrir os 5 sentidos delas, para elas descobrir o doce, o salgado, o quente, o gelado. Acho muito importante o desenvolvimento delas. Na sua opinião, o que não pode faltar nas práticas para as crianças do 1º até o 2º e do 2º até o 3º ano de vida na educação infantil? Acho importante não faltar o conhecimento, o cuidado já é fundamental. Acho que é importante as crianças conhecer as coisas. Ter a descoberta Ter a descoberta, né? sim. É importante isso também. Pouco se fala sobre o trabalho das auxiliares e assistentes dentro da creche, mas para você, qual a importância e o diferencial de tê-las na rotina escolar e a função delas dentro da creche como um todo? Elas estão conhecendo antes de se formar, é importante porque elas estão vendo o que vai acontecer futuramente na vida delas. E é uma coisa que é necessária, tem um apoio também das tem um professoras, apoio, né? elas estão passando por tudo e vendo como vai ser. Saber como que é, porque é diferente estar em sala de aula, né? E olhar, né? Quando você tá olhando, você muda o foco. A mulher assim, né? Ver de fora é uma coisa, agora você estando ajudando já é outra Até coisa. pra vocês, quando é professor, quando é pais, quando você vem aqui, você tem uma visão. Aí se você vem nesse intuito de formação, aí você fala, nossa, é diferente, é diferente. Você gravou essa parte você falando? Qual é o seu conhecimento sobre o papel de coordenadores e diretores dentro da creche? Eu posso falar da creche que minhas filhas estudam. Eu tenho muito orgulho da diretora, da coordenadora. Elas são ótimas, elas orientam os professores muito bem. E eu amo o desenvolvimento que minhas filhas estão tendo.
Eu acho que também que é uma rede de proteção, né? Uma rede de educação, porque não adianta um coordenador ter um olho fechado e não compartilhar os saberes, né? Sim. Não, né? Vocês Compartilha. conversam, Também chamam as mães, os pais, conversam Exato. sobre tudo. É uma ponte entre a Sim. família e a creche, né? Sim. Elas têm muita Coordenadores e comunicação. diretores, verdade. Não. Como alguém que está em contato diário com o ambiente escolar e que acompanha a trajetória de desenvolvimento das crianças, qual dica ou sugestão você daria para os futuros profissionais que atuarão dentro da creche? A dica que eu dou é ter muita paciência, porque vocês estão trabalhando com criança, com o futuro do Brasil. Não tá trabalhando tipo numa fábrica em qualquer lugar. Gente, tem que ter muita paciência, tem que Tem amor, né? muito Tem que amor, saber, tem que carinho. gostar de criança para trabalhar com elas. Porque criança chora, faz birra, se joga no chão, tem que trocar a fralda. Aí não É, tem esse negócio de fralda é nojo, né? tudo, Não tem sim, nojinho, não tem que ter isso. nojo, não. Não existe nojo. Exatamente. Então, gente, essa foi a nossa entrevista. Obrigada, De Renata. nada. Foi Eu- um prazer estar aqui. E eu espero que vocês possam ter tirado proveitos das nossas perguntas, das nossas respostas, para compreenderem também o futuro das crianças, do profissional, a importância da família, como a Renata tem, o desenvolvimento da criança, o crescer dela, e o acompanhar com os pais dentro da escola e os profissionais tendo essa ligação, coordenadores, professores e família junto com as crianças. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, gente. Meu nome é Ingrid e eu vou entrevistar o Kaique. Então, primeiramente, eu vou fazer umas perguntas voltadas para ele. Seu nome, Kaique, idade, 23, profissão, analista de controvérsia, um hobby, futebol. uma qualidade e um defeito. Qualidade é que eu sou ótimo no trabalho, um defeito é que eu sou ansioso. E uma palavra que te define. Focado. Então, agora vamos começar as perguntas. Levando em consideração o trabalho de desenvolvimento das crianças nas creches, qual é a importância dessas instituições e como impactará positivamente a vida das crianças que a frequentam regularmente? Bom, a creche é muito importante no começo da criança indo para a escola porque ela se desenvolve muito mais na creche. Onde tem muitas brincadeiras que ela consegue se desenvolver a capacidade intelectual dela. Na sua opinião, como devem ser introduzidas brincadeiras e práticas no dia a dia das crianças na creche? Acredito que com brincadeiras, eu acho que crianças conseguem aprender mais com brincadeiras. Quais os benefícios diferencial da participação das famílias no processo de desenvolvimento dos bebês na creche? Bom, acho que a família é importante porque elas, além dos professores que estarem com a criança, elas ficam mais práticas com as crianças. Então, acho que a família pode ajudar, querendo ou não, o professor dando dicas, por exemplo, que funciona como a criança consegue se comportar, como que a criança gosta de ser tratado. Na sua opinião, qual o papel do profissional da educação infantil e como a formação pode ter agregado na vida desses profissionais? Bom, acho que o papel é fundamental, porque, querendo ou não, é um professor, né? O professor é importante na sociedade e a formação é importante para não colocar qualquer pessoa ali. Por mais que qualquer pessoa pode gostar de cuidar de criança, não vai ser um profissional adequado para estar ali com as crianças. Quais foram os maiores desafios durante a pandemia e o impacto desse período na vida das crianças? Eu acho que pode ter sido travar a criança, por exemplo, na creche, elas conseguem brincar, tem que ser mais sociável. E nesse tempo da pandemia elas tiveram que ficar mais exclusas dentro de casa, só com a família. Então eu acho que pode ter travado um pouco as crianças. Na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Como poderia ser feito? Acredito que sim, tem tablets, eu acho, com jogos, com brincadeiras que a criança consegue desenvolver, até mesmo a leitura, coisas simples assim também que ajudam as crianças. Muitos pensam que ao se tratar de crianças de até 1 ano, não há muitas coisas para desenvolver, por serem muito pequenas.
Para você, como pode ser desenvolvidas as práticas ou atividades com esses bebês e o que não pode faltar nessas práticas? Bom, eu acho que com um bebê de 1 ano é um pouco mais, não complicado, mas é tudo novo para a criança, então eu acho que acaba sendo às vezes até mais fácil, porque tudo você mostrar vai ser algo novo para a criança. Eu acho que brincadeiras são essenciais nessa atividade. Na sua opinião, o que não pode faltar nas práticas para crianças do 1º até o 2º ano, na verdade até o 3º ano de vida na educação infantil? Acho que praticar muita fala, tem crianças que desenvolvem a fala, a comunicação muito tarde. Eu acho que isso é essencial, expressar essas comunicações. Pouco se fala sobre o trabalho das auxiliares e assistentes nas creches. Na sua opinião, qual o diferencial de tê-los na rotina escolar e a importância dessa função nas creches? Eu acho que é muito importante, ainda mais um professor, eu acho que não dá conta de cuidar de um monte de crianças. Então, com um auxiliar ali ajudando, vai ser muito fácil, até porque não é muito fácil, mas ajuda o professor e ajuda a desenvolver as crianças também. Um apoio, né? Isso, um apoio. Qual é o seu conhecimento sobre o papel de coordenadores e diretores dentro da creche? Não tenho muito conhecimento. E a última pergunta, qual é o conselho que você daria para o futuro profissional que vai atuar na creche? Paciência. Eu digo por mim, um só já tem que ter paciência, mas já tem um monte de crianças. Tem que ser paciente e focar, né? Ajudar as crianças, que querendo ou não, vai estar ajudando a criança a ser desenvolvida. Então é isso, Kaique. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua disposição. Oi, gente. Meu nome é Carolina, sou estudante de pedagogia e eu vou entrevistar a Aline. A Aline vai falar um pouco dela para vocês, tá? Olá, meu nome é Aline, tenho 26 anos de idade e sou pedagoga. Trabalho na área há exatamente 8 anos, tanto na educação infantil quanto no fundamental. E atualmente estou na área da educação infantil. Um dos meus hobbies, eu gosto muito de viajar, gosto muito de estudar, gosto muito de ler e principalmente de escrever. A minha qualidade, eu sou uma pessoa atenciosa, uma pessoa perseverante, uma pessoa comunicativa, e um dos meus maiores defeitos talvez seja a teimosia e a ansiedade, mas principalmente a teimosia. Uma palavra que me define realmente é a perseverança, a insistência, eu gosto muito disso. Aline, eu vou fazer algumas perguntas para você agora, tá? Levando em consideração o trabalho de desenvolvimento das creches, qual a importância dessas instituições e como impactará positivamente na vida das crianças? Os centros educacionais de educação infantil, que são os famosos CEIs, eles têm peça fundamental e chave no desenvolvimento da criança, né? Principalmente na primeira infância, que é o desenvolvimento. Ali acontece tudo, né? Quando a criança, você matricula a criança num SEI, numa escola, ali ele passa a ter novos hábitos, a se comunicar, a convivência, né? A parte sociável, né? Então, assim, ali que começa tudo, o passo a passo da criança. Então, é peça fundamental para a socialização da criança. Como devem ser introduzidas brincadeiras e práticas no dia a dia das crianças na creche? As práticas e as brincadeiras, elas são inclusas o tempo todo, né? Nós costumamos falar que na educação infantil a peça fundamental é o brincar, né? A gente sempre foca muito nisso, no brincar. É no brincar que a criança desenvolve, é no brincar que a criança aprende, é no brincar que a criança
partilha os seus momentos, aí volto na socialização, na coordenação motora. Então é peça-chave, chave no dia a dia da criança enquanto estiver no SEI e até fora dele também, né? Mas é que no SEI a gente prepara atividades de acordo com a turma, né? De acordo com a necessidade do público. Na sua opinião, qual o papel do profissional da educação infantil e como a formação docente pode ter agregado na vida desses profissionais? Os professores de educação infantil, eles são muito importantes, né? Infelizmente, ainda a maioria, eles acham que, nossa, eu sou professor de educação infantil e eu sou o tio e a tia. Não, nós não somos tio e tia, né? Nós somos educadores. E o professor, o educador, ele precisa estar em constante formação. Então, assim, eu falo, escolheu ser professor, escolheu ser educador, você vai estudar para o resto da sua vida. Você tem que sempre buscar métodos, porque sempre, né, inova e trazer isso. Então, a gente está sempre em constante formação. Quais foram os maiores desafios durante a pandemia e o impacto desse período na vida das crianças? A pandemia foi bem difícil, né? Porque a gente teve que se readaptar. Então, nós estamos acostumados com o espaço, né, da escola, estamos acostumados com o lúdico, de estar com a criança ali na escola, de brincar, de fazer atividades, enfim, todo aquele espaço certinho, né, feito para criança, feito para a gente trabalhar. E aí chegou a pandemia e a gente teve que se reeducar. Então, nós trabalhamos de maneira remota, pelo menos na educação pública foi assim. E aí nós tínhamos o Google Classroom, que é o de sala de aula, onde a gente logava, fazia as atividades na nossa casa, colocava esse vídeo, essas atividades no Google Classroom, e aí a família dos estudantes, das crianças, eles acessavam. Lógico que não era todos que tinham o acesso à internet, então ficou meio assim. Mas as famílias que tinham esse acesso, a gente sempre tinha um feedback, né? Grupos WhatsApp, comentários no Google Classroom, que interagia, e aí era bem legal porque as famílias colocavam o nosso vídeo, e aí a criança do outro lado falava, é pro e não sei o que, e começava a fazer as atividades. Então a gente não parou, a gente sempre postava todos os dias uma atividade diferente, até para as famílias participarem também. Na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Depende. Quando eu digo depende, não é porque eu sou contra a tecnologia, não. Hoje em dia a gente tem a televisão, nós temos a caixa de som, em casa tem o celular. Só que como eu vou trazer esse material? A tecnologia não é ruim, mas como que ela será feita? Né? Quais são as propostas dela dentro da sala de aula? Como que vai ser? Então, quando eu falo isso, eu vou trabalhar com a tecnologia. Então, hoje no meu plano de aula, eu vou trabalhar, por exemplo, a televisão. Qual o intuito? Qual a atividade que eu vou usar? Né? E aí tem todos esses questionamentos. Mas dá para usar, desde que seja trabalhado e bem planejado. Muitos pensam que, ao se tratar de crianças de até 1 ano, não há muitas coisas para desenvolver, porque são muito pequenos, né? Mas para você pode ser desenvolvido as práticas, né, atividades com esses bebês, e o que não pode faltar nas nossas práticas? A criança, né, até 1 ano, eles vêm bem novinho e a gente desenvolve, óbvio, a psicomotricidade, né, que é a coordenação motora. Então eu preciso fazer atividades lúdico para que essa criança, né,
para que eu possa desenvolver, principalmente a coordenação motora. Então, são atividades sempre focadas para a psicomotricidade e a coordenação motora, porque aí a partir dos 5, 6 meses, a gente introduz o alimento. Então, para eu introduzir o alimento na criança, a criança tem que estar com coordenação motora para poder pegar esse alimento, né? E aí depois a criança começa a engatinhar. E aí depois vai dando os passos. Então tem muitas atividades legais que dá para trabalhar com essa faixa etária. O que não pode faltar para as crianças do 1º ao 2º e do 2º até o 3º ano na educação infantil? A socialização, os ensinamentos das atividades lúdicas, é o brincar. Pouco se fala sobre as auxiliares e assistentes na creche. Na sua opinião, qual a importância de tê-las na rotina escolar das crianças? Eu adoro um auxiliar, né? Eu acho que salva vidas, tanto na educação infantil quanto no fundamental. Isso é primordial. E as auxiliares, elas são muito importantes, né? Porque elas estão ali com a gente, estão aprendendo e é uma peça-chave fundamental. Porque às vezes a gente está sozinho e a gente não tem para onde correr e a auxiliar faz toda a diferença. Fora que a gente tem alguém para partilhar, né? Para aprender e para ensinar também, porque não é porque nós temos um tempo de sala de aula e nós já temos uma formação que a gente também não aprende. A gente aprende todos os dias. Como alguém que está em contato direto com o ambiente escolar e que acompanha a trajetória e desenvolvimento das crianças, qual a dica que você daria para os futuros profissionais que entrarão na creche? Dedique-se bastante, tenham muita paciência mesmo. Estudem, se não gostam de estudar, já complica. Leiam, escrevam, busquem, pesquisem. É cansativo, gente. Tem o seu lado, tem o pró e o contra, né? Óbvio. Mas, assim como toda profissão, é difícil e é fácil ao mesmo tempo, porque você aprende muito. Então, assim, é gratificante você parar e você ver o desenvolvimento de uma criança, de você ver que aquela criança chegou na creche, tipo, do berçário lá, né, tipo, seus 3 meses, e aí hoje ela tá num mini grupo lá, com 2 anos, e aí ela te reconhece, ela desenvolveu, e você passou por toda essa trajetória com ela, é muito gratificante. Então é isso. Essa foi a entrevista com a Aline. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Andressa, do Grupo As Marmotas. Estou cursando o 2º semestre de Pedagogia e hoje eu vou fazer uma entrevista com... Clarete. Então vamos, Clarete. Sua idade? 42 anos. Sua profissão? Pedagoga. Quantos anos você atua nessa área? 18. Seu hobby? Deixei. Qualidade e defeito? Defeito, ansiosa, qualidade, acho comunicativa. E bonita. Uma palavra que te define? Força. Ok, agora nós vamos começar com as perguntas da sua área sobre creches, crianças, enfim. Sim. Para você, qual a importância das instituições, das creches, e como impactará positivamente a vida das crianças que a frequentam regularmente? Eu acho que é fundamental ter esse vínculo com a criança, de fazer um trabalho com a criança desde pequena. Então a instituição ela tem esse papel muito importante na infância. Então acredito que é fundamental ter esse... Na verdade a gente encontra várias creches, mas de qualidade, infelizmente, não são muitos, né? Não são todas. Então, mas eu acredito que ela tem uma base muito importante, principalmente hoje em dia, porque hoje em dia as crianças não saem na rua, não brincam. Então é um momento que a criança tem de ter interação com outras crianças, outras culturas, ou diversidade. Acho que isso é importante. A segunda, na sua opinião, como deve ser introduzido as brincadeiras e práticas no dia a dia das crianças na creche? Ela deve ser convidativa, não deve ser uma coisa imposta, né? Acredito que o dado de observação, ele te dá um elemento fundamental para você estar compondo isso com as crianças. Então, assim, eu observo, eu vejo a necessidade e executo uma brincadeira conforme a necessidade das crianças.
Terceira, quais os benefícios da participação das famílias no processo de desenvolvimento dos bebês na creche? Nossa, muito importante. Quando a família participa, a gente vê a evolução muito grande das crianças, dos bebês, das crianças. Porque é aquela coisa, você faz o trabalho na creche e em casa eles vão mantendo esse trabalho. Então é um trabalho rotativo. Então tem um circuito um pouco lá, um pouco cá, pega um pouquinho do professor, da instituição e um pouquinho de Da casa. família, é verdade. 4. Na sua opinião, qual o papel do profissional da educação infantil e como a formação docente pode ter agregado na vida desses profissionais? Acho que o papel do professor ele é muito importante. Quando o professor ele acredita que quando você vai escolher esse curso, você tem o intuito de quê? Vou fazer uma melhoria, vou fazer algo para evoluir, para as crianças aprenderem, vou interagir. Então esse movimento que o professor faz, ele tem uma quantidade muito grande para as crianças. É válido. É visível o trabalho de um professor que é bem feito e de um professor que não faz, né, vamos dizer assim, não bem feito. E aí, quando se faz e se propõe de fazer um trabalho de qualidade, você vê infinitas, que eu posso dizer, qualidade eu já falei, mas infinitas brochuras, sabe? As crianças se florem assim de uma tal maneira que você vê cada relíquia, as crianças falando, agindo, respeitando o outro. A gente vê que tem um pouco dessa dificuldade de respeitar. Hoje em dia os pais falam, mas não é a mesma coisa. E na creche, um monte de criança, então você tem que trabalhar essa questão do respeito. Então, acho que é fundamental. E aí? E é interessante que a formação docente é algo que não existia sempre, né? Antes as crianças eram cuidadas por pessoas que não tinham formação. Então era mais uma coisa de babá. A formação traz muito um pedagógico bem trabalhado, formal, de uma forma tem mais uma formal. pesquisa, Sim. não é algo jogado. Quando você está em casa, você cuida. A mãe não vai lá fazer uma proposta com a criança com intenção. Não. Ela não vai Cuidar, observar proteger. isso. É mais higiene, é mais o cuidado. Vou alimentar, eu vou cuidar da criança. Não que o papel na creche ou na Não escola seja isso. não tenha essa questão do cuidado. Mas não é Existe, só tem que ter isso. o cuidado, mas não é só isso, né? Ele vai muito além. Muitas pesquisas, muitos estudos. Não pode ser uma coisa só jogada. Quinta pergunta. Quais foram os maiores desafios durante a pandemia e o impacto desse período na vida das crianças? Olha, eu acho que essa questão da interação é um impacto total, né? E mesmo o professor ir lá fazendo vídeo, que foi uma coisa muito difícil pra gente, não teve a conexão que tem frente a frente, né? Precisa o tato, pegar, até mesmo quando nós começamos a trabalhar usando máscara, aventais, era muito difícil, porque você não tinha essa questão do abraço, do a beijo. interação total. Sabe? Não se tinha isso, era muito frio. Então, assim, nós, acredito que não só os Ei, filho, tirou toda a atenção. Mas ele me dá um oi pra vocês. Vai ficar sentado? Ai, meu Deus. Então é isso. Tá, a Tirou até o sexta. vivo. Na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Como poderia ser feito? Não, faz a pergunta de novo, por favor. Na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Como pode ser feito? Desculpa. Sim, acho que a tecnologia, tudo existe um tempo, uma qualidade. Pode deixar, né? Pode deixar? Ai, filhote. Tudo tem um parâmetro, né? Não dá pra ser uma coisa expansiva. Vou dar televisão, celular, tablet à vontade para as crianças. Mas se você tem um planejamento, como eu já tinha falado, você tem um planejamento, sim, é importante as crianças saber esse uso, né? Hoje em dia, apesar que mesmo na creche, assim, na escola tendo, as crianças são melhores do que os adultos. Você entrega o celular para as crianças, sabe? Entra numa coisa, mas acho que isso é uma parte boa. O que não pode acontecer? Deixar que a tecnologia toma conta total do seu trabalho. A atenção da criança também. Porque você precisa ter esse olho no olho, pegar, vamos fazer uma brincadeira de roda, ter um contato. Precisa conhecer o além da tela. Isso, senão fica muito mecânico. Vamos lá no computador, ponto, acabou. Eu acho que essa ferramenta, não só o computador, como a televisão, o som,
todos esses materiais tecnológicos, eu acho que são importantes. Mas tem que ser planejado Bem usado. e bem usados. Ok. 7. Muitos pensam que ao se tratar de crianças de até 1 ano não há muitas coisas para desenvolver por serem muito pequenas. Para você, como pode ser desenvolvidas as práticas com os bebês e o que não pode faltar nessas práticas? Eu acho que o que não pode faltar, já vou no que não pode. O que não pode faltar é respeito. Porque a gente sabe que as crianças, nem todas as crianças estão com o mesmo desenvolvimento. Você pode ter uma turma com a mesma faixa etária. Você vai encontrar picos diferentes. E o que eu vou fazer? O que eu tenho que planejar? Então, assim, é importante, é fundamental, sim, ter a questão de atividade, de propostas, que estimule, que oriente a criança, a questão de bom senso, mas que não tira o vínculo dela se conhecer, sabe? Aquela coisa de eu me toco, eu sei que meu braço levanta, ele desce, minha perna, mas eu acho que isso estimula um pouco mais a auditivo, então eu vou trabalhar os 5 elementos. Então vou lá levar para as crianças e eles vão trabalhar aquilo de uma forma exploratória. Não, vou ter que determinar para a criança que ela vai ter que fazer isso, todas as crianças têm que fazer igual. Não, cada um no seu processo. Na verdade, eu digo que o B1, o berçário 1, o berçário 2, eles são explorações. Então você explora. Não dá pra você fazer uma técnica de pintura com as crianças, sabe? Então tudo é muito exploratório e é importante, sim, o desenvolvimento da criança. 8. Na sua opinião, o que não pode faltar nas práticas para crianças do 1º até o 2º e do 2º até o 3º ano de vida na educação infantil? Eu acho, vou falar novamente, gente, acho que a questão do respeito ele é fundamental. Então, assim, o que eu posso trabalhar com as crianças? Tanta coisa que fala sobre diversidade, etnia, então vou trabalhar tudo isso com as crianças, porque as crianças hoje em dia, o mundo tá diferente. Sim. E a gente tem que evoluir tanto quanto, sem preconceito, sem aquela venda, sabe? Aquela coisa, não, tem que ser padronizado desse jeito, não. Então vamos mostrar como é o nosso mundo hoje em dia. 2 mães, 2 pais, sabe? Os avós que criam, a gente vê muito isso, que às vezes não é os pais que criam as crianças, e sim os avós. Então esse é um mundo diferente. Então quando você apresenta isso para as crianças, independente que seja só no B1, no B2, que também eu acho importante a gente trazer isso, mas é fundamental, a partir de 2 anos, tá mostrando para as crianças essa questão de diversidade e respeito. De forma mais lúdica. Lúdica, não nada muito tenso. Contação de história, música, porque isso é possível. Como que eu vou apresentar isso? Não, como que eu vou falar sobre racismo com a criança pequena? Gente, contações de histórias, existem infinitos livros e histórias que falam sobre isso. Exato. Então, como que eu vou trabalhar com a criança? Isso, ludicidade. A ludicidade, ela melhora e ativa todos os mecanismos das crianças. 9. Pouco se fala sobre o trabalho das auxiliares e assistentes nas creches. Na sua opinião, qual o diferencial de tê-los na rotina escolar e a importância dessa função? Eu acho que, assim, é um apoio. Mesmo, de verdade. Ela te ajuda em vários momentos. Exemplo, onde eu trabalho, tem escada, sobe e desce. Como que você vai subir e descer com as crianças sozinhas? Então ela vai ter esse apoio. Também não só apoio, né? É uma questão de afetividade também. É mais uma pessoa para a criança ter esse contato e ter esse afeto. Acho que é muito importante. 10. Qual é o seu conhecimento sobre o papel de coordenadores e diretores dentro da creche? Olha, tem que ser um trabalho unificado. Não unificado de um olhar só, mas tem que ser todo mundo falando a mesma língua. Não dá pra você entrar numa escola onde o coordenador trabalha de um jeito e o professor trabalha de outro, ou o diretor de outro. Então a gente tem que ter uma linha de pensamentos. E qual a linha de pensamento? O melhor para a criança. O ensino de qualidade. Então, se o coordenador, primeiro o diretor, o coordenador e o professor fazer essa construção de trabalho mesmo, sabe? De olhar para a criança, de respeitar a criança, de fazer um trabalho de qualidade, a criança sempre vai ganhar. A criança, a família, o SEI, a escola. Então, acho que é o trabalho do coordenador e do diretor é fundamental para fazer essa conexão com todos. A gente falou de professores, mas também tem o pessoal do apoio, que também trabalham lá, que também participa e vê o desenvolvimento das crianças. Eles não trabalham ativamente, mas
está lá. A criança conhece, sabe? Olha fulano, olha, sabe? Brinca, toca, abraça, beija. Então, acho que é um trabalho mesmo de vínculos. E a última, como alguém que está em contato diário com o ambiente escolar e que acompanha a trajetória e desenvolvimento das crianças, qual dica ou sugestão você daria para os futuros profissionais que atuarão na creche? Eu acho que o principal é gostar do que faz, respeitar as crianças. Assim, não dá pra pintar de cor de rosa e dizer que você nunca vai encontrar um conflito. Não. Gente, escola é conflitante diariamente. Então, é um aprendizado diariamente. Então, Muitas cabeças diferentes. muitas. E eu tenho que respeitar. Eu tenho que trabalhar as linguagens de todos. E como que eu faço isso? Então, assim, eu tenho que gostar. Então, se eu gostar, eu vou pesquisar, eu vou procurar melhorar, vou falar conforme a linguagem, a necessidade de cada criança. Ok. Essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada por participar. De nada. E é isso, pessoal. Tchau. Meu nome é Ana Lúcia, sou estudante de pedagogia. Vou entrevistar a professora Érica, ela vai se apresentar. Olá, bom dia. Meu nome é Érica, eu tenho 35 anos, sou professora, atuo na área de 18 anos. Meu hobby é curtir as minhas horas vagas com minha família, com minha filha, com meu esposo. Acredito que a minha principal qualidade seja ser uma pessoa proativa e o meu maior defeito é ser uma pessoa muito ansiosa. E acredito que uma palavra que me defina seja persistência. Vamos começar. Levando em consideração o trabalho de desenvolvimento das crianças nas creches, qual é a importância dessas instituições e como impactará positivamente a vida das crianças que a frequentam regularmente? Muitas crianças que vão para a creche pela primeira vez têm o primeiro contato assim com o mundo externo nesse espaço, né? Então, assim, eles estão ali em casa com os pais, com a família, e quando vai para a creche tem aquele primeiro contato com outros adultos, primeiro contato com outras crianças. Então, eu acho que a creche é muito importante para socializar as crianças umas com as outras e nesse ambiente que se torna diferente para eles, né? Professora Érica, na sua opinião, como deve ser introduzido as brincadeiras e práticas no dia a dia das crianças na creche? Através de atividades em grupo, atividades que as crianças possam explorar o ambiente e os demais recursos que são oferecidos a elas. E quais os benefícios diferencial da participação das famílias no processo de desenvolvimento dos bebês na creche? A parceria da família é fundamental no ambiente escolar, né? Eu acho que as famílias parceiras resultam em bebês, em crianças mais seguras. E, na sua opinião, qual o papel do profissional da educação infantil e como a formação docente pode ter agregado na vida desses profissionais? Eu acho que o papel do profissional da educação infantil é direcionar essas crianças, né? Incluir essas crianças dentro da sala de aula, umas com as outras, e a formação do docente estar dando suporte ali para o profissional que está dentro da sala de aula. E quais foram os maiores desafios durante a pandemia e o impacto desse período na vida das crianças? Eu acho que o principal impacto foi esse momento em que eles perderam esse contato uns com os outros, né? Essa socialização uns com os outros. Eu acho que por isso que muitas crianças hoje estão dentro da sala de aula. Nós podemos ver muitas crianças que têm dificuldade de compartilhar, dificuldade de conversar uns com os outros, de expor as suas vontades. Por quê? Porque estavam ali dentro de casa, isolados, só com a família, onde a família muitas vezes faz o que a criança quer no momento que a criança quer. E eu acho que o principal impacto foi esse momento em que eles perderam o contato uns com os outros, essa socialização uns com os outros. E, na sua opinião, é possível introduzir a tecnologia na rotina da creche de forma saudável? Como poderia ser feito?
Sim, acredito que é possível, sim, mas eu acho que tudo deve ser feito de forma, na dosagem certa, né? Tudo que é em excesso pode ser prejudicial e a tecnologia eu acho que ela só vem para nos ajudar, só vem para nos acrescentar, mas usando da maneira certa. Então eu acredito que seja sim possível, sim, de forma dosada. Muitos pensam que, ao se tratar de crianças de até 1 ano, não há muitas coisas para desenvolver, por serem muito pequenos. Para você, como pode ser desenvolvidas as práticas com esses bebês e o que não pode faltar nessas práticas? Eu acho que muitas vezes a gente acaba pensando em recursos só em brinquedos que nós vamos lá, oferecemos brinquedos prontos para as crianças, né, para os bebês, né? E eu acho que a principal é sempre colocar algo que eles possam explorar da maneira que eles quiserem. Eu acho que as crianças têm que ser muito livres nesse primeiro contato. Quando se tratam de bebês, eles têm que ser livres dentro daquele espaço, daquele espaço de aquele recurso. Então, eu acho que é possível desenvolver atividades práticas com bebês. E eu acho que o que não pode faltar é recurso material, mas quando se trata de recurso material, eu não me refiro a brinquedos que, vamos lá, são comprados e oferecidos para a criança do jeito que vem de uma loja. Não, eu acho que tem que deixar a criança explorar aquilo que ela tem. Uma garrafa PET, se você coloca alguma coisa dentro que vai fazer barulho, a criança vai querer explorar aquilo. Então, eu acho que é o professor, o profissional da educação, usar a criatividade e poder deixar a criança ir explorar aquilo que ela tem em volta. E, na sua opinião, o que não pode faltar nas práticas para crianças do primeiro até o segundo e do segundo até o terceiro ano de vida na educação infantil? Eu acho que o principal é a questão do trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto, né? E deixar as crianças também, muitas vezes nós levamos pronto uma atividade, nós montamos ali o plano de aula, levamos pronto uma proposta, mas também deixar a criança trazer a sua própria proposta. E o principal, brincar junto, colocar para brincar no chão, colocar para correr. Eu acho que isso é fundamental nessa prática aí dos anos iniciais. E pouco se fala sobre o trabalho das auxiliares e assistentes nas creches. Na sua opinião, qual o diferencial de tê-los na rotina escolar e a importância dessa função nas creches? Eu acho que a função, o trabalho das auxiliares e da assistente é tão importante quanto o papel da professora, né? Muitas vezes as professoras pegam salas numerosas que não tem suporte nenhum, que não tem nenhum apoio, né? E nós sabemos o quanto os auxiliares, as assistentes nos ajudam nessa questão ali de organizar uma rotina, de organizar uma sala de aula. E claro, também para elas que têm esse primeiro contato, muitas vezes têm esse primeiro contato com uma sala de aula, eu acho que é essencial aí para poder adquirir conhecimento e aprendizagem prática, né? E, professora, qual o seu conhecimento sobre o papel de coordenadores e diretores dentro da creche? O diretor, eu acho que ele está... o papel dele, né, é cuidar ali sobre a parte burocrática, que nós sabemos que são muitas, né? E o coordenador, eu acho que é estar orientando os professores, né, os profissionais da educação que estão ali dentro da escola e manter o contato da família com a escola. E como alguém que está em contato diário com o ambiente escolar e que acompanha a trajetória e desenvolvimento das crianças, qual dica ou sugestão você daria para os futuros profissionais que atuarão na creche? Eu acho que a principal dica que eu dou primeiro passo é não desistir, porque nós sabemos que não é fácil. Muitas vezes nós ficamos ali muito tempo fazendo um plano de aula, mas imprevistos acontecem. E eu acho que nós devemos levar tudo isso com muita leveza. E eu acho que quando você leva esse trabalho com leveza, você tem um reflexo de uma sala de aula tranquila, de uma sala de aula mais leve, que você sabe que você vai conseguir desenvolver ali qualquer atividade que você propor. Então a dica que eu dou é não desistir, porque não é fácil. Nossa profissão não é fácil, é algo que exige muito da nossa mente, exige muito do nosso físico. Então, assim, a minha principal dica é não desistir e que vocês
possam levar toda essa rotina com leveza. Obrigada, professora Érica, pela entrevista.